Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo vamos conhecer aqui o MSI Afterburner. É um programa excelente para você poder monitorar o desempenho do seu computador, não só desempenho, mas também temperatura, entre outras coisas aqui importantes, para saber como que ele está funcionando enquanto você joga, tá? Então, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para seus amigos aí que queriam dar essa monitorada no PC, mas também vamos explicar nesse vídeo aqui para que exatamente que isso serve, tá? Um assunto que muita gente sempre vem me perguntando aí nesses últimos tempos. Vamos lá então, nós já temos vídeo do Afterburner mais antigos no canal, é bom regravar porque o programa mudou um pouquinho algumas telas, então eu vou mostrar para vocês a referência. Esse é o nosso computador do canal, o PC Gamer Custo-Benefício, mais recente, que nós vamos fazer vários vídeos aqui dele. Eu vou deixar o link aqui do card da montagem desse computador, porque vai ser uma série bem longa aí, mexendo com ele, tanto com o Ryzen 5 700G quanto com o Ryzen 5 1600G. Vamos nessa aqui então. Na tela para vocês, deixa eu ver como é que eu poderia ficar um pouco melhor aqui aparecendo para vocês. Eu queria ficar mais assim, vou colocar para cá. Aí eu consigo ir falando com vocês enquanto eu mexo aqui no computador. Turma, vamos baixar o Afterburner aqui, vamos entrar no Google. Entra no Google aqui literalmente, MSI Afterburner é o nome do programa, tá? Então o primeiro site aqui é o site da própria MSI. Tem aqui o primeiro botãozinho, Download Afterburner. Vamos clicando nele por aqui. Ele vai baixar um arquivo compactado com Afterburner. Então tá aqui MSI Afterburner Setup. Extraímos para a área de trabalho. Clicamos aqui em instalar. Pode avançar em todas as telas. Ele vai perguntar se você deseja também instalar o RTSS. Diz que sim, tá? Porque nós vamos precisar do RTSS aí de qualquer forma. O meu aqui já está instalado. Depois da instalação, nem precisa reiniciar o computador. Ele cria um atalho para você na área de trabalho e você entra nele por aqui. Essa tela aqui agora é uma tela bem exótica, né? Uma skin, uma roupagem para o programa que eu não estou acostumado. Eu estou acostumado àquela roupagem clássica e a gente vai alterar isso aí também. Vamos clicando aqui na engrenagem. Você clica aqui, ó, todos os tracinhos para a direita, Interface, e coloca aqui, ó, V3 Skin na parte de temas. E vamos dar um OK. Essa tela aqui, muita gente já está familiarizada com ela, né? Diz aí. Agora, aqui, como vocês podem observar, nós temos a AMD Radeon Graphics e a versão do driver aqui também. No caso, é um 5700G com a placa gráfica integrada ao processador. Por isso que está aqui, então, aparecendo esse nome dessa maneira. Se você tiver mais de uma placa de vídeo ou tiver com a sua integrada ativada junto com a dedicada, você aperta a letra I ali de informações, rola aqui para baixo e você vai ver, ó, CPU e GPU 1. No caso, apareceria GPU 0, GPU 1, GPU 2 e por aí vai indo, tá? Para você saber qual você vai ter que configurar lá dentro do programa, por isso que é importante saber. Continuando aqui então. Primeiro passo, clicamos aqui em Settings, que é a mesma coisa da engrenagem naquela outra roupagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, clicamos em monitoramento. Vamos clicando aqui, ó, intervalo de atualizações das informações em milissegundos. Coloque em meio segundo para dar uma atualização da informação na tela. E por que eu disse para vocês agorinha que você teria que saber qual que é o número da sua placa de vídeo, né? Principalmente, por exemplo, em notebooks. Às vezes aparece GPU 1, GPU 2 e você precisa colocar na tela a informação da GPU que realmente vai estar sendo utilizada dentro do jogo. Nesse caso só tem uma, então aparece a temperatura da GPU. Não aparece nem número 1, número 2. Se eu tivesse duas, poderia aparecer GPU 1, GPU 2, por isso que vocês têm que saber qual que vocês têm que sinalizar. Primeira coisa que aparece aqui para mim, lembrando que essa ordem provavelmente vai aparecer diferente para vocês, então vocês têm que procurar pelo nome, não pela mesma ordem que eu. Temperatura da GPU. Qual que é a minha GPU, né? Primeira coisa, exibir ela na tela. Mas vamos colocar um nome nessa GPU. Qual que é o nome da minha GPU? No caso aqui do 5700G, ele tem uma Radeon Vega 8, ou seja, 8 núcleos Vega. Então vou colocar aqui, ó, Radeon Vega 8, certo? E eu quero que sim, apareça a temperatura da placa gráfica integrada. Eu quero que apareça a porcentagem de uso, ó, uso de GPU da placa gráfica integrada. Eu coloco o mesmo nome para que tudo isso fique na mesma linha. Vamos aplicar aqui novamente. Uso de VRAM, memória de vídeo, exibir informação, renomear sensor, coloco o VRAM, que o nome padrão dele é main, né? Que seria memória de vídeo, mas coloca VRAM que aí fica mais bonitinho. Frequência da GPU, qual que é o clock da GPU? Muito importante a gente saber isso aqui, porque afinal de contas vamos ter um vídeo de otimização desse computador e vamos fazer overclock na placa gráfica integrada, então é bem importante também saber isso aí. Exibir informação na tela, renomear sensor, Radeon Vega 8. Frequência da VRAM, não precisa disso aí. E é basicamente isso, temperatura, uso e clock, né? E a própria VRAM.
Eu vou com a setinha aqui para baixo, observe que tem vários sensores aqui de temperatura de CPU. Por quê? É um 5700G, ele tem 8 núcleos com 16 threads, mas aqui, se eu clicar em qualquer um desses, eu vou pegar a temperatura de um núcleo. Isso pode não ser preciso com relação à temperatura total do processador. Então continua, temperatura da CPU sem nenhum número é temperatura do processador geral. Clica aqui, exibir informação na tela, renomear sensor. Qual que é o meu processador? R7 5700G. Então coloca o nome dele aqui bonitinho, para ficar legal na hora que a gente for olhar isso dentro do jogo. Agora, uso do processador. Qual que é a porcentagem que está sendo utilizada? A mesma coisa. Vamos buscar o sensor que mostra o uso geral. Exibir informação, renomear sensor, R7 5700G. Frequência da CPU. Adoro ver clock de CPU em jogos, que a gente consegue ver o que a nossa otimização fez, né? Nesse caso, e também ver quanto que fica o clock dependendo da temperatura do processador. Então vamos lá, frequência da CPU no geral também é o sensor que eu quero. Energia de CPU, turma, é uma coisa que poderia mostrar o consumo, mas nem sempre é preciso por software, não vale a pena vocês ativarem isso daí. Vamos continuar descendo por aqui. Ó, uso de memória RAM. Qual que é a memória RAM que eu tenho nesse computador aqui? Duas memórias de 16 GB, ou seja, 32 no total, rodando a 3.200 MHz. Então vamos lá. Exibir informação na tela, renomear sensor, vou colocar aqui, ó, 2x 16 GB 3200 MHz. É as memórias que eu tenho aqui. Dá um aplicarzinho aqui de novo. Vamos descendo aqui, ó, taxa de quadros, tempo de quadros. Por que eu não consigo colocar a exibição aqui na tela? Tem que marcar essa setinha, não sei porque que eles deixam desmarcado por padrão. Taxa de quadros, exibir informação na tela, só quero realmente o texto para aparecer o FPS em texto. Tempo de quadro é uma coisa legal a gente colocar texto e gráfico porque aparece aquela linha. Então quando você está jogando e tem um spike, ele aparece na linha assim, né? Para você ver se o jogo está rodando liso ou não, tá? Damos um aplicar por aqui. Informações na tela. Habilitar ou desabilitar informações na tela. Dentro do jogo você pode desligar ou ligar se você configurar uma tecla para isso. Geralmente eu coloco o Page Up. Então quando eu estou dentro do jogo aperto o Page Up, ou ele desliga essas informações ou mostra as informações para mim. Então vou dar um aplicar aqui. Uma outra coisa que eu gosto bastante, capturas de tela. E aqui eu coloco o JPG porque é um arquivo mais leve, coloco aqui, ó, para ele salvar na pasta de imagens, certo? E a tecla de atalho eu coloco o Page Down. Então não tem erro, o Page Down tira um print da tela, Page Up mostra ou tira as informações da tela. Tirando isso, não tem mais nada aqui a ser feito no Afterburner, mas vamos abrir aqui embaixo, ó, o RTSS, que é aquele programa que instala junto com ele. Aqui nós temos então como isso apareceria na nossa tela. O que geralmente eu faço? Como eu gravo vídeo para vocês mostrando esse programa, mostrando o desempenho do computador, eu ativo isso aqui, ó, On Screen Display Fill, que ele coloca essa cinza aqui, né? Essa cinza aqui, esse retângulo cinza nas informações para ficarem bem destacadas para vocês. Senão fica só os números por ali e isso acaba sendo meio estranho. Dependendo da resolução do jogo, é interessante, ó, aumentar o tamanho dessas letras ou diminuir, né? Depende do que você quer. Agora, eu vou dar uma espaçadinha aqui, ó, de 10 para cada lado, para não ficar coladinho lá no canto, que isso também ajuda depois na edição de vídeo, tá? Turma, no fim, isso aqui mais para testar o computador, mas se você puder, se divirta um pouco mais não usando Afterburner sempre na sua vida, tá? Além disso, tem alguns detalhes especiais que são o seguinte, se a gente entra, por exemplo, num CSGO e sem configurar nada, você não consegue fazer o Afterburner ficar na tela. Deixa eu entrar aqui na Steam. Steam atualizou, tá horrível, né? Tá pesadíssima. Então eu tô com o CSGO aberto para mostrar isso aí para vocês. Clica aqui em propriedades e coloco este comandinho aqui para que funcione dentro do CSGO. Mas se você estiver jogando uma plataforma de competitivo, provavelmente você não vai conseguir usar o Afterburner no CS, tem muita frescura. Se for jogar um MMzinho competitivo, não vai conseguir usar o Afterburner, tem que desligar esse comando aqui, senão você cai num nível de patente, alguma coisa assim, meio zoado para jogar, não é legal, tá? Mas isso aqui é só para teste mesmo. Então, eu tenho aqui o CSGO aberto, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, ó. Eu abri aqui em modo janela, deixa eu dar um ESC, pegar nosso mouse aqui. Então, aquelas informações que eu configurei já estão todas aqui em cima, ó, Radeon Vega 8, temperatura, uso da placa gráfica integrada, o clock da placa gráfica integrada, memória de vídeo. Vou conversar com vocês sobre isso daí, tá? Como essa proposta aqui desse nosso computador aqui seria você já focar em um máximo ali para ter 16 GB de memória RAM, eu decidi finalmente conversar um pouco com vocês sobre isso, que em outras séries eu não falei, sobre como dedicar memória de vídeo a mais e o porquê da importância disso. Nem sempre significa mais FPS, tá? Na verdade eu não vi acréscimo de FPS. A questão é que para alguns jogos as texturas carregam direito
se você colocar um pouquinho mais de memória de vídeo. Se você não colocar, algumas texturas podem bugar na exibição do jogo. A gente mostrou isso aí, se você estiver curioso, coloca Tito 5700G God of War, vocês vão ver a diferença de um servo que não aparece transparente, depois que eu coloco mais memória de vídeo, o servo aparece por completo, tá? Então é só para deixar isso aí configurado, já que tem 32 GB de RAM, não tem problema, já deixar uns 2 GB aí configurado de memória de vídeo, tá? Aqui tem o processador, nesse momento 46 graus, ele tá 4.6, e duas memórias 16 GB 3200, tá aqui o uso 7.1 GB, e aqui o FPS. Esse FPS está bem bom, assim, bacana, porque primeiro eu estou sozinho no mapa, mas não que jogando com outras pessoas fique ruim. E ao mesmo tempo eu estou em 1280 por 720, com tudo no baixo, tudo no low, tá? Importante lembrar isso aí também. Eu posso dar uma prévia rapidinho aqui para vocês, a gente jogando aqui em Full HD. E eu vou abrir um servidor qualquer aí de, não sei, um mata-mata, alguma coisa nesse sentido, para que vocês possam acompanhar. Deixei aqui em tela cheia, eu vou apertar o meu page up assim que o jogo... Page up, tira e coloca. Show? Agora vamos procurar aqui rapidamente um servidor só para que vocês possam ver o comportamento aqui, né, do computador. Lembrando o seguinte, eu não configurei nada nesse computador ainda. E o que é não configurar nada? Eu não fiz nenhuma otimização. Então ele não está nem com XMP de memórias ativado, tá? É 2666 as memórias. Porque eu acabei de formatar, acabei de começar a configurar, ainda vai vir o vídeo de configuração, por isso que o desempenho aqui não vai ser legal, não vai ser nem perto do que a gente pode conseguir. A gente vai quase dobrar o desempenho, em alguns casos aí, tá? Então eu tô entrando aqui na partida, vocês observem que o Afterburner continua ali em cima. Se não colocar aquele comandinho na Steam, o Afterburner não funciona, tá? Mas você não consegue jogar um competitivo com aquele comando ativado. Então, enfim, para CS, infelizmente é isso. Para outros jogos, não vi nenhum problema até hoje não, tá? Vamos ver aqui, ó. Apertar F3, comprar uma M4. E aí é o seguinte, ó. Vejam o comportamento do computador. O uso da placa gráfica integrada está baixo, a gente consegue melhorar isso. O FPS nessa faixa, a temperatura super baixa. A gente está com o air cooler aqui, que tem um excelente custo-benefício. Nossa, acabou o mousepad. A gente está com o air cooler que tem um excelente custo-benefício. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse computador, aproveite. Uma característica de processadores com placa gráfica integrada é que quanto menor a resolução, maior o FPS que a gente tem. 152, 153, 154. Eu vou voltar aqui para o modo janela, senão buga a captura. Modo janela, 1280, 720. Veja a diferença de desempenho que a gente vai ter por aqui só de abaixar a resolução, tá? Isso em placa gráfica integrada acontece muito no Counter-Strike aqui. Então de 150 a gente foi para 195, 200, né? Só de abaixar um pouco a resolução. Muita gente joga em resolução menor que o Full HD e o CSGO, então provavelmente fica bom para vocês aí jogar numa resolução menor ainda. Mas não otimizamos nada ainda, tem muito a ser feito, muito a ser trabalhado nesse computador. E é isso que nós vamos fazer aí nos próximos vídeos. Então, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, não perca os próximos vídeos. Os próximos vídeos desse computador por aqui, tá bom, turma? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês ainda não conheciam o Afterburner, estão conhecendo agora, dá para monitorar muita coisa, né? Dá para você saber se está tendo gargalo, se não está tendo. De repente você está jogando, seu desempenho fica caindo do nada, pode ser uma temperatura que está subindo muito enquanto você joga e você não fica sabendo. E aí, se for isso, um exemplo, se for a temperatura muito alta, tá na hora de fazer uma manutenção no seu cooler do processador, ou colocar um cooler melhor, ou a placa de vídeo de repente pegando 80, 85, 90 graus, tá na hora de trocar a pasta térmica de placa de vídeo, fazer uma limpeza nela, ou de repente alguma ventoinha nela tá com defeito. Então muitas das vezes você reclama de um problema de desempenho, mas tem que monitorar para tentar entender o que está acontecendo, né? E às vezes você vira também e fala, poxa, eu tenho tal placa de vídeo, tal processador, abro um Warzone 2, o desempenho não tá legal. Pode ser um gargalo de processador, entendeu? Aí dá para você identificar isso aí pelo uso da placa de vídeo. Se ele tiver muito baixo e o processador ali ainda sobrando, é porque está tendo um gargalinho de processador. Esses são os exemplos, né, que a gente acaba usando para explicar o porquê que é importante monitorar as coisas do seu computador, tá bom? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais!